Bem, agora a gente fala de saúde aqui no TJ Aparecida. O diabetes atinge 13 milhões de brasileiros e é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como infartos, AVC, entupimento das artérias, além da formação de aneurisma. O risco de um diabético sofrer um infarto chega a 40% a mais em homens e 50% a mais em mulheres. Bem, para a gente falar sobre esse assunto, a gente está com um convidado aqui, o Dr. Leonardo Emílio, médico cirurgião geral. A gente agradece muito a sua participação aqui no TJ Aparecida. Uma ótima tarde. A gente pode dizer que o diabetes é um combustível que potencializa essas outras doenças, doutor? Olá, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Sim, nós podemos fazer, ele é um grande catalisador do processo, então ele acelera o desenvolvimento dessas doenças. A saber, o diabetes, nós estamos falando essencialmente e principalmente do diabetes tipo 2. Nós temos basicamente três tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é 5% da população do mundo, o diabetes gestacional, que se desenvolve durante a gestação, que é em torno de 3 a 4% das gestantes, e 90 a 95% dos diabetes é o diabetes tipo 2, que se faz, na verdade, por uma deficiência na produção da insulina, eventualmente por fatores externos. E isso gera um processo inflamatório em todo o nosso organismo, independente do tipo de diabetes que a pessoa desenvolve. Então, nesse sentido, essa doença inflamatória que o diabetes determina, principalmente nos vasos pequenos, que são chamadas a microcirculação, e que determina, em última análise, alterações principalmente do sistema cardiovascular, como você muito bem frisou na sua introdução. Então, por gerar um processo inflamatório, ela acelera o desenvolvimento e, na verdade, é uma das principais causas de mortes prematuras no mundo, né? Boa tarde, doutor. Eu gostaria que o senhor explicasse. Quem não tem, né, quem não sabe, né, que de repente tem diabetes, seja por fator genético, o que pode perceber, de repente, algum sintoma para a pessoa poder ir descobrir se tem o diabetes ou não? Então, essa sua pergunta ela é muito importante, na verdade. Quando a gente faz uma análise do diabético, e isso aí vem um fator, uma condição muito importante, que quando a gente fala hoje da população de 13 milhões e meio de diabéticos hoje no mundo, né, no Brasil, desculpa, não é no mundo, é no Brasil, esse volume de pacientes diabéticos que nós estamos falando, nós temos uma média de 40% da população de diabéticos não sabem que são diabéticos. Então, nós podemos acrescentar a esse volume aí alguma coisa próximo de mais 6 milhões de pessoas que não sabem que são diabéticos e estão andando aí com essa doença em desenvolvimento. E qual é o problema? Por ser uma doença inflamatória crônica e que tem uma disciplina orgânica muito importante nos órgãos que são lesivos, a saber, principalmente o sistema cardiovascular, o sistema renal, a visão. Para você ter uma noção clara aí, a gente tem hoje um risco de 8% de cegueira em pacientes diabéticos, nós temos um risco de 10 a 20 vezes mais de amputação de membros em razão do diabetes, e nós temos esse risco maior, em torno de 40% até 60% maior de doença cardiovascular, determinando a morte prematura. E como são doentes que não sabem o seu diagnóstico, às vezes a doença já se estabelece e o sintoma inicial é um infarto, o sintoma inicial é uma arritmia, é uma embolia, é uma trombose, é uma perda da visão, que faz com que o doente procure o médico. Então, daí vem a sua pergunta, e respondendo especificamente, o que a gente precisa preocupar? Fome frequente, sede frequente, formigamento nos pés e nas mãos, é uma coisa interessante, vontade de urinar várias vezes, uma frequência de urinar muito grande, você vai lá, faz xixi e faz um volume grande de urina no momento que você está fazendo, não é que vai lá e urina pouquinho, urina várias vezes um volume grande, mas eventualmente infecções repetidas, infecção urinária de repetição, infecções de pele, às vezes infecções com aqueles furúnculos, infecções de pele de repetição, tem que chamar atenção por uma possibilidade de diabetes. Pacientes com condições de visão embaçada, aquela visão que começa a ficar turva, começa a perder um pouco a acuidade visual fora da faixa etária. Então, são situações, na verdade, que devem alertar o paciente no sentido de que ele pode estar em curso desenvolvendo diabetes. Então, associada a isso, alterações metabólicas. Aquele doente que faz um exame que tem uma pressão alta, aquele doente que tem uma circunferência da barriga muito grande, que tem uma obesidade associada,
pacientes de risco para o desenvolvimento do diabetes. Então, claramente, esses sintomas devem ser investigados no sentido de buscar se tem uma concomitância, uma associação com a doença do diabetes junto. Me chamou a atenção, doutor, o senhor falou aí que muitas pessoas, ou a maioria, tem a doença e nem sabe, né? E o teste é fácil de fazer, sai na hora, né? Pode ser feito em qualquer posto de saúde. Eu também pergunto para o senhor, tem como prevenir o diabetes? Então, o diabetes tipo 1 é um diabetes autoimune e, na verdade, ele é uma doença que é uma destruição da função das células pancreáticas. Nós não temos uma ação direta ainda, do ponto de vista médico, sobre ele. Por sorte, ele perfaz uma porcentagem muito pequena dos diabéticos no mundo, não é só no Brasil, no mundo inteiro, é menos de 5%. A sua imensa maioria é causada pelo diabetes tipo 2. E aí vem um fator importante, porque, invariavelmente, o diabetes tipo 2 ele tem uma associação muito grande com hábitos de vida, a saber, principalmente, o sedentarismo, que, em última análise, determina a ocorrência da obesidade, que, em última análise, ele foi gerado por um hábito alimentar ruim, desse universo todo, e especialmente pelo uso excessivo de sal e de açúcar. Então, hábitos alimentares, sedentarismo associado à obesidade, nós temos uma incidência maior. Às vezes você nasce com uma predisposição genética, o seu gene está lá dormindo quietinho, e esses fatores comportamentais, em um momento, vão lá e acordam esse gene, e você desenvolve a doença. Então, existe sim a capacidade, a possibilidade de você evitar. Número 1, manter o seu peso adequado. Número 2, uma atividade física regular. E terceiro, hábitos de vida saudável no sentido da alimentação. É óbvio que os três estão interligados. Não tenha dúvida que quem come bem e faz atividade física regular vai ser menos obeso do que a população em geral. Mas, em resumo, e claramente, esses hábitos são fatores preventivos, profiláticos no sentido do desenvolvimento do diabetes, na verdade. Tá ótimo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Aí fica o recado, essa questão, assim, de uma vida saudável é praticamente meio caminho andado para a gente ter uma saúde melhor, né? Muito obrigado pelas informações, doutora. A gente espera convidar o senhor, né, uma outra participação, uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço. Cuidar da saúde, né? Cuidar da nossa vida é o principal.